O STF marcou para 2 de setembro o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 acusados de fazer parte do núcleo central da chamada trama golpista. A sessão vai ser presencial na primeira turma do STF, formada ainda por Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, com previsão de encerramento em 12 de setembro. A gente vai ver a lâmina aí, que a gente preparou uma arte, daqui a pouquinho nós vamos ver, que vai mostrar mais ou menos como é que é. Entre os réus estão o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do GSI Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid e Paulo Sérgio. Durante o julgamento, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar, seguida pelas defesas que vão ter 1 hora para apresentar os argumentos. Então, agora já temos a lâmina aí para mostrar mais ou menos como é que vai ser os argumentos. A gente preparou lá uma arte para mostrar, mas daqui a pouquinho a gente vai revelar para vocês aqui. Eu expliquei aqui mais ou menos como é que vai ser. Então, começa no dia 2. Esse julgamento pode se estender, né? Os ministros podem pedir vistas, podem pedir para ver de novo algum detalhe, para fazer revisões e tudo. Isso pode se estender muito. Mas, teoricamente, de acordo com os juristas que a gente tem ouvido aqui no Tempo News, esse julgamento deve começar mesmo no dia 2 de setembro agora, né? E permanecer por um tempo ali e ainda neste ano deve chegar ao final. A gente vai esperar para ver e vamos trazendo as notícias para vocês de acordo com o desenrolar das situações lá em Brasília. Uma das reclamações dos advogados é a rapidez, né, dos advogados desse núcleo crucial, é a rapidez com que o processo vem acontecendo, né? Eles pedem, inclusive, a absolvição e anulação da delação de Mauro Cid. Eles estão pedindo isso já, é um argumento que eles permanecem com ele já há bastante tempo. Eles alegam que os atos teriam sido apenas preparatórios, discurso que vem sendo usado desde o começo do processo, né? E aí é aquela história, eles têm usado esse argumento, que é o argumento que eles têm, e chamar de novo a Lara aqui, porque uma das reclamações, né, Lara, é essa, é a questão da rapidez, que está sendo tudo muito rápido. Porque, assim, os juristas que a gente tem ouvido já estão dizendo assim que esses argumentos já são os argumentos de quem está jogando a toalha, né, Lara? Pois é, André. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes tem rebatido esses argumentos e dito que esse processo, na verdade, se arrasta há mais de 2 anos, né? Estamos falando de fatos que aconteceram ali no 8 de janeiro. Na verdade, o 8 de janeiro teria sido o estupim, o ato final, o grande desfecho desses atos preparatórios, né? E que, na verdade, eles correm há mais tempo, desde 2021, segundo a peça da Procuradoria-Geral da República. André, eu queria fazer um complemento no que você disse em relação aos prazos desse julgamento. De fato, a gente tem algumas datas já selecionadas pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, e a expectativa é que esse julgamento aconteça entre os dias 2 e 12 de setembro. E aí, inclusive, um fato bastante importante que foi lembrado pelo nosso repórter especial, o Renato Alves, hoje mais cedo, a gente vai ter no meio um evento bastante importante, o 7 de setembro. E a oposição, a direita, já tem convocado a militância para comparecer às ruas em manifestações no dia 7 de setembro, repetindo o que aconteceu no último domingo do dia 3 de agosto. Então, a gente vai ter aí uma semana bastante turbulenta e bastante tumultuada, por que não dizer assim, com o julgamento acontecendo, tendo no centro desse julgamento do Núcleo 1 o ex-presidente Jair Bolsonaro, tendo o 7 de setembro, que foi uma data bastante usada pela militância de Bolsonaro nos anos em que ele esteve no poder. A gente se lembra bem disso, foram atos convocados com bastante afinco pelo então presidente da República, em que ele reuniu, inclusive, diversas vezes seus eleitores aqui em Brasília e também em São Paulo. Inclusive, um desses atos é citado na peça da Procuradoria-Geral da República que pede a condenação dele. E aí a gente vai ter o 7 de setembro no meio desse julgamento. Então, é ver como isso pode interferir, se pode interferir, de fato, no que vai acontecer ali, como os ânimos estarão naquele momento. Mas, além disso, de fato, existe uma perspectiva, existe uma possibilidade, na verdade, de que aconteça um pedido de vista. O pedido de vista é quando o ministro pede um pouco mais de tempo para analisar.
E aí, algumas conversas que têm acontecido aqui em Brasília é que esse pedido não deve acontecer, por mais que o ministro Luiz Fux, que compõe ali a primeira turma, tenha votado com algumas divergências, inclusive feito alguns acenos que são bem lidos pela oposição em relação à posição dele nesse inquérito, que foi apelidado de o inquérito do golpe. E aí eu explico por quê. Logo nesses primeiros dias, a partir ali do dia 2 de setembro, a gente vai ter a manifestação da Procuradoria-Geral da República no julgamento, depois a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes como relator, e ele faz o voto dele. Todas as peças do processo já são hoje conhecidas pelos ministros. E aí tem um jornalista, o Felipe Recondo, que trabalha no Jota e que é especialista em Supremo Tribunal Federal. Ele já trabalha há bastante tempo com isso e ele fez, inclusive, uma análise, ouvindo alguns juristas, de que é arriscado, neste momento, falar em pedido de vista. Que a crença geral hoje é que, na verdade, esse processo correrá, esse julgamento correrá sem a intervenção, sem a paralisação. E aí, porque a gente tem algumas questões importantes colocadas nessa balança. A principal delas é: o Supremo Tribunal Federal não quer que esse julgamento contamine mais ainda as eleições de 2026. Então, quanto mais tempo você adia esse julgamento, a definição, mais você vai arrastá-lo para 2026. Lembrando que depois do julgamento, os réus ainda vão poder recorrer, apresentar seus embargos, seus recursos, para tentar evitar um cumprimento ali da sentença que pode vir a ser dada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o intuito é fazer isso quanto mais tempo antes do encerramento do ano, para evitar que isso chegue a 2026, André. Ô Lara, você falou aí de 7 de setembro, né? A data comemorativa aí, a data que sempre foi motivo de muita alegria, é uma data que hoje em dia está dando medo na gente. E tem muita gente convocando aí para 7 de setembro para atos. Inclusive o pastor Silas Malafaia, né, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reagiu à informação de que está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de obstrução nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Em um vídeo nas redes sociais, ele acusou a Polícia Federal de vazar informações e negou ter sido notificado oficialmente. Dá uma olhada. Povo abençoado do Brasil, mais uma prova inequívoca que Alexandre de Moraes é o ditador do Brasil, está destruindo o Estado democrático brasileiro. Há 4 anos, em mais de 50 vídeos e em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, citando a Constituição e as leis ordinárias. E essa é mais uma prova inequívoca que ele é um ditador. Me coloca num inquérito. O que é que eu tenho a ver? Eu pergunto à sociedade brasileira. Não precisa gostar de mim, não. Você pode não gostar de pastor, ter bronca e preconceito contra pastor, mas você é uma pessoa de bem. O que eu tenho a ver com obstrução de justiça? O que eu tenho a ver com coação no curso do processo? O que eu tenho a ver com abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Com ações internacionais contra o Brasil? Perseguição religiosa e política para tentar me calar. Ditador Alexandre de Moraes, você não vai me calar porque eu não tenho medo de você. Você vai ter que me prender e arrumar uma confusão nesse país. Esse cara está destruindo, repito, o Estado Democrático de Direito. Eu vou citar, rasga, artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 129, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 102, é esse. Ele diz que era vítima de uma tentativa para matá-lo. Está em suspeição. Artigo 254 do Código Penal. O coronel Cid quebrou o acordo de delação, como diz a lei, ela tinha que ser cancelada. Ele não cancela por quê? Porque toda a denúncia do procurador-geral contra Bolsonaro e a direita está sustentada nessa farsa dessa delação. Minha gente, até onde isso vai? Senhores senadores, até onde isso vai? Senhores deputados federais, membros do Supremo Tribunal Federal, nunca vimos o Supremo Tribunal Federal ser jogado na lata do lixo por causa de um homem. Até quando vocês vão permitir isso? Grande parte da imprensa, com exceções, até quando vocês vão proteger esse criminoso que repete o que o ditador da Nicarágua faz e persegue padres, freiras, bispos, o que os comunistas da China fazem, perseguem, prendem e matam religiosos, o que os estados islâmicos radicais fazem, prendem e matam cristãos, pastores e padres? Até onde isso vai? Até onde isso vai? Eu venho denunciando nos 10 últimos vídeos
o que pode acontecer com o Brasil, dando um alerta de sanções muito piores, não só a autoridade, mas a nação brasileira. Quer dizer que o Brasil vai pagar o preço por causa de um homem que rasga a lei, que promove perseguição política. Bolsonaro, um ex-presidente, em prisão domiciliar porque falou. Onde está na Constituição a proibição de expressar opinião? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Como é que isso pode acontecer? E nós estamos calados, vendo toda essa desgraça que esse ditador está realizando. Repito, Alexandre de Moraes, eu não tenho medo de você. Eu convoco o povo brasileiro. Em tudo que é cidade do Brasil, pela liberdade, vamos reagir de maneira pacífica. 7 de setembro, manifestação em tudo que é cidade. E na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Quer me calar? Tá com medo das minhas posições? Que vergonha! Até onde isso vai?